Jesus teve um imprevisto aí e na última hora precisou cortar jogador do jogo contra o Bayern. Além disso, ele falou sobre possibilidades que ele tem, inclusive com a chance de uma escalação inédita, utilizando 3 zagueiros. A gente vai falar tudo isso no vídeo de hoje. Tem um time mexicano vindo com tudo para tirar o Arrascaeta do Flamengo, e a gente vai ver como é que está sendo a reação do Flamengo em relação a isso. E tem também Jorge Jesus confirmado no Al Nassr e indo com tudo para dar aquele balão no Zenit, atravessar o negócio do Zenit pelo Gerson. Vamos falar sobre tudo isso hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então, pega a visão, segue o Lucão e bora pro vídeo, que hoje é dia de Mengão e eu estou confiante na vitória contra o Bayern. Bora pra vinheta. E agora uma informação exclusiva que eu acabei de ter acesso. Muita gente assiste ao conteúdo do Lucão Vital diariamente e não se inscreveu no canal do YouTube, nem segue nas redes sociais. Aí não dá. Não esquece de dar essa moral pra ele. Pô, voltamos a qualquer momento com novas informações. Fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão. Chegou o dia da partida mais importante do Flamengo na temporada até agora. Flamengo e Bayern de Munique. Flamengo muito aí desacreditado pelos outros, mas eu confio que o Flamengo vai fazer um bom jogo e tem sim muitas chances de vencer o gigante da Alemanha. Resultados de ontem: Botafogo perdeu do Palmeiras na prorrogação. Botafogo jogou de uma forma bem recuada, respeitando demais ali o Palmeiras. Só foi resolver fazer alguma coisa depois que tinha tomado o gol. Então, o Palmeiras mereceu a vitória e o Botafogo, pela falta de iniciativa, mereceu e muito a derrota. Depois teve um jogo meio maluco, Chelsea-Benfica. 1-0 Chelsea, o jogo quase todo. No finalzinho, faltando aí acho que uns 10 minutos para acabar o jogo, teve aquela ameaça de raio, o jogo ficou paralisado um tempão. Quando voltou, nos acréscimos o Di Maria empatou 1-1, e aí na prorrogação o Chelsea fez mais 3 gols, 4-1 Chelsea, sendo que todos os gols aí dessa vantagem feitos na prorrogação. Você vê aí que jogo maluco que foi. Mas vamos falar dos jogos de hoje. Hoje tem Inter Miami e PSG 1 da tarde, definindo o adversário do vencedor do jogo do Flamengo, entre Flamengo e Bayern, que eu confio e espero que seja o Flamengo. Vamos às notícias de hoje, mas antes, tem o meu parceiro novo aqui no canal, que é o FIFA Friends Plus, que é nada mais nada menos do que o FIFA 16, para mim o melhor FIFA da história, modificado para você poder jogar com todos os times do Brasil, Série A, B, C, D, todos os times com estádio perfeito. Tem até uma modificação para o gráfico dele ficar mais legal, a jogabilidade é a melhor possível e você pode ver os detalhes num canal que eu acabei de criar, que é o Lucão Joga. Lá eu tô jogando esse patch e você pode ter mais detalhes por lá, e também se você for aqui nesse QR Code ou no link da descrição para ter mais detalhes dessa maravilha. Se você gosta de games ou se o seu filho, o seu neto gostam, mostra para eles e eles vão ver se não é a melhor forma de jogar futebol nos dias de hoje, beleza? Agora sim, seguindo aqui com os assuntos de hoje, o Flamengo fez o último treino lá no complexo da ESPN, o ESPN Worldwide of Sport, Wide World of Sport, um nome grande pra caramba que eles botam lá. Enfim, e é curiosamente o mesmo lugar onde o Bayern também fez o treino deles, vem fazendo esses últimos treinos aí. Só que não é nada assim que um time possa olhar para o treino do outro, porque é um complexo gigante com 30 campos, sendo desses 30, 17 campos só de futebol profissional. E aí, pelo pessoal que tá lá, trouxe que não é nada assim muito próximo não. Quem tá cobrindo o Flamengo acabou que calhou que os horários dos 15 minutos que eles podem ver o treino do Flamengo, eles conseguiram sair e acompanhar o treino do Bayern. Então, por ser bem próximo, acabou possibilitando essa espiada aí no treino do Bayern também. Também teve uma visita ao campo lá do Hard Rock Stadium. Léo Ortiz, Plata, Luiz Araújo e Felipe Luiz foram ao estádio para reconhecimento do gramado. Gostaram do gramado, tá aprovado. Então,
promessa de um jogo técnico, com os dois times tendo muita técnica, muita habilidade. O Bayern, inclusive, é superior nesse sentido. Mas, durante todo o vídeo, quando eu tiver oportunidade, eu vou dizer que eu confio que o Flamengo consiga se superar. Tava vendo até o vídeo do Flazoeiro ontem, ou hoje mais cedo, não lembro, que ele fala que isso... o lema do Flamengo tem que ser o do seu hino original, que é "Sua glória é lutar". Então, o Flamengo tem que fazer valer esse trecho do hino, ir pra cima, jogar como nunca e um pouco mais para vencer o Bayern. E a cada passo que o Flamengo superar, vai vir um outro gigante e o Flamengo vai derrubar o gigante. Se todo mundo tiver nesse espírito, aumenta e muito a chance do Flamengo conseguir êxito nessa partida de hoje contra o Bayern. Entrevista do Felipe Luiz de ontem, falou que ele já tem a escalação definida, só não falou para os jogadores ainda, como ele tem feito aí nos últimos jogos, para evitar o tal do X9, né? Complementando a entrevista dele, o Flamengo tem uma forma de jogar, um DNA, e o torcedor se sente identificado com essa forma de jogar. Ele continuou, falou mais algumas coisas aí na entrevista, e aí falou: a única mensagem que eu passei para os jogadores desde que eu tô como treinador é que esse é o jeito. Depois, a qualidade do adversário e a forma como eles impõem dentro do campo vão determinar em que altura a gente vai aplicar essa forma de jogar. Então, deixou claro que o Flamengo vai continuar jogando com a sua característica principal, que é posse de bola e pressão no campo do adversário. A diferença é que em alguns momentos isso aí pode variar, o momento da pressão pode variar de acordo com o adversário, e é isso aí que pode e que eu acho que vai fazer a diferença a favor do Flamengo. Felipe Luiz estudou muito o Bayern, confio que ele possa causar dificuldades e possa sim derrotar o Bayern de Munique. Gonçalo Plata deu uma entrevista rápida e falou: a ideia do nosso time é tentar surpreender o Bayern, causar dano nos primeiros minutos, começar atacando, pressionando. Vamos ver se vai ser dessa forma. O Kompany, técnico do Bayern de Munique, falou: quando você analisa o Flamengo, fica muito claro o que eles estão fazendo. Eles têm ideias claras e os jogadores acreditam nessas ideias. É uma mistura de disciplina de alto nível na defesa com um time que também gera boas ideias ofensivas em conjunto. O Flamengo traz tudo isso para o campo. Claro, é um time brasileiro, mas é verdade que esperamos um jogo com o qual estamos acostumados, porque é um jogo de alto nível europeu. Viu o Kompany sendo político, não provocando, elogiando aí o Flamengo para esse jogo. Vamos mudar de assunto um pouquinho, porque a gente trouxe ontem a questão do Jorge Jesus, que estava nessa iminência de fechar com o Al Nassr, e para fechar ele já tinha feito esse pedido para trazerem o Gerson, levarem para lá, para o Al Nassr, e ele confirmou a ida para o Al Nassr, e agora, mais do que nunca, todos os canhões aí, a força do Al Nassr, estão com essa determinação aí para trazer o Gerson, atravessar o Zenit nesse negócio. A proposta já está na mesa do Marcão, e aí a informação é de que o salário é até superior ao salário que o Zenit ofereceu para o Gerson. Então, como a gente trouxe ontem, é uma série de fatores aí que, se a gente for se meter um pouco na vida do Gerson e pensar em qual seria a melhor opção, fica muito claro que o Al Nassr é uma opção melhor em relação ao Zenit. Mas vamos acompanhar. Qualquer novidade que a gente tenha sobre esse assunto aí, eu trago aqui para vocês. E agora tem informação do Cruz Azul do México vindo para cima para tirar a Arrascaeta do Flamengo. Cruz Azul enviou um documento oficial em papel timbrado, demonstrando interesse em Arrascaeta, pedindo uma cotação para venda e para início das negociações. O diretor esportivo do clube mexicano, Ivan Alonso, também ligou para os empresários do Uruguai e para o diretor executivo de futebol rubro-negro, José Boto. E aí, entrevista do Boto falando sobre esse assunto. Realmente houve um contato do Cruz Azul, através do seu diretor esportivo, Ivan, que me ligou, conversamos um pouco e ficou de falar comigo depois do Mundial.
eu disse que tinha que pagar. Eu disse que ele tinha que pagar a cláusula, que é bastante grande. E aí deu uma risadinha. Não temos nenhum interesse em vender. Aliás, não temos de nenhum jogador. Tanto é que não abrimos negociações com ninguém e não temos essa necessidade também de vender. O que é bom, comentou José Boto ao Globoesporte.com. E aí, depois dessa conversa, o clube mexicano prometeu fazer, de fato, uma proposta depois do Mundial. Então, existe essa possibilidade de Arrascaeta ir para o futebol mexicano, porém, hoje o Flamengo é irredutível em qualquer negociação que não seja pagamento de multa, porque aí, no caso de pagamento de multa, o Flamengo não tem opção de escolha se libera ou não. Porém, a multa da Arrascaeta, eu não tenho o valor exato aqui para vocês, mas ela é muito alta. A multa normalmente para o mercado brasileiro ela é proporcional ao salário que o jogador recebe, mas a multa lá para fora ela também é proporcional, mas ela é muito maior. Você vê o caso aí do Alacian, que a gente falou que ele tem uma multa para o Brasil aí de 30 e poucos milhões de reais por conta do salário baixo, ele ganha aí cerca de 20 mil reais por mês. E a multa lá para fora, mesmo com esse salário baixo, é de 40 milhões de euros. Então, mesmo com esse salário mais baixo, ele tem uma multa alta e o Arrascaeta tem essa multa bem alta. Então, se o Flamengo não quiser liberar, ele não libera, porque muito dificilmente um time vai chegar pagando a multa do jogador. Então, a princípio, não é um grande risco a saída do Arrascaeta, mas a gente tem que acompanhar, porque nunca se sabe, futebol sempre tem uns capítulos aí imprevistos a qualquer momento, né? E agora vamos mudar de assunto, porque nesse sábado o Felipe Luiz recebeu uma notícia de última hora e, a princípio, precisou cortar Nico de la Cruz, que até então vinha sendo dado como certo para retornar a ser relacionado. Ele próprio falou na quinta-feira, na sexta-feira, que estava terminando a sua recuperação, devia estar à disposição para o jogo de hoje, mas o Felipe Luiz acabou tendo que retirá-lo do treinamento. Ele só fez o início do treinamento com o resto dos jogadores e depois foi fazer trabalhos físicos e, a princípio, está cortado. Isso era a notícia inicial. Eu estava começando a fazer aqui o vídeo para vocês e vi depois que o Felipe Luiz deu uma entrevista no finzinho da noite de sábado. E aí o discurso dele já foi outro. Ele já foi, não, o Nico está à disposição. Então a gente tem, confrontando aí o fato do Nico de la Cruz não ter feito o treino completo e ter ido fazer a recuperação física da lesão em separado. E aí, em paralelo a isso, o Felipe Luiz diz que ele está à disposição. A gente só vai saber se ele de fato vai ser relacionado e vai estar à disposição na hora do jogo. Porque por mais que ele apareça entre os relacionados, muitas vezes o cara que só vai ficar no banco mas não está à disposição para entrar, ele fica nem de chuteira. Ele entra com aquele tênis normal ali, e aí a gente vai descobrir na hora do jogo, com a forma com que o De la Cruz se apresentar, a gente vai saber de fato se ele está à disposição do Felipe Luiz ou não, mas a princípio os indícios do treino dizem que não, que ele não está à disposição, e a gente continua acompanhando aí, porque cada vez se arrasta mais essa situação aí do De la Cruz afastado. Felipe Luiz falou sobre uma possibilidade de uma escalação diferente e até inédita, que seria com 3 zagueiros. 3 zagueiros de altíssimo nível como eles, Léo Ortiz, Danilo e Léo Pereira, sempre são uma grande possibilidade, mas vamos deixar em aberto para escolhermos amanhã. Eu já sei a escalação, já defini, mas eles não sabem. E Felipe Luiz soltou de novo essa aí. Prováveis escalações para o jogo do ano entre Flamengo e Bayern de Munique. Flamengo, técnico Felipe Luiz. E aí, lembrando aqui que essas escalações são as divulgadas pelo Globoesporte.com, que a gente sabe que nenhum veículo tem acesso à escalação. Tudo isso pode mudar no momento do jogo, mas o Globoesporte.com costuma acertar bastante, costuma ter informações
bastante lá de bastidores, podem ter alguma informação a mais. Mas, como a gente sabe, nem os jogadores estão sabendo ainda quem é que vai para o jogo. Felipe Luiz anunciou em entrevista coletiva que o De La Cruz está recuperado da lesão no joelho esquerdo e virou opção contra o Bayern. Com isso, o técnico tem força máxima para a partida, mas o uruguaio deve ficar no banco. A tendência é que Felipe Luiz repita a escalação que venceu o Chelsea por 3-1 na fase de grupos, porém com o Alexandro no lugar de Ayrton Lucas. Provável escalação do Mengão para ir com tudo, sua glória é lutar. Rossi no gol, Wesley na lateral direita, Danilo ou Léo Ortiz e Léo Pereira na zaga. Alexandro na lateral esquerda. Pulgar, Jorginho e Arrascaeta no meio-campo. Globoesporte.com, a princípio confirmando Arrascaeta. E aí ele coloca aí uma possibilidade da entrada de Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta. Complementando o time, o trio de ataque mais ou menos, né? Porque um desses três aí é o Gerson, que faz aquela ponte ali entre o meio-campo e o ataque. Gerson, Luiz Araújo e Plata. E aí, o que eu acho que pode acontecer? Eu acho que pode sim se confirmar essa entrada do Bruno Henrique no lugar do Arrascaeta. Tá? Eu ainda cogito uma possibilidade do Felipe Luiz entrar de fato com esses três zagueiros, porém não sendo Léo Pereira, Léo Ortiz e Danilo. Aí eu já aposto em poder ser só um dos Léos, e aí seria o trio lá de trás, da primeira linha, Danilo, Léo Pereira ou Léo Ortiz, e o Alexandro fazendo essa linha lá atrás de zagueiros. Porque aí os dois alas seriam Ayrton Lucas e Wesley. E aí ele ia ter como se fossem laterais duplicados e mais ali atrás o Léo Ortiz ou o Léo Pereira. Então ele teria Danilo fazendo a zaga pela esquerda, Alexandro fazendo a zaga Danilo fazendo a zaga pela direita, Alexandro fazendo a zaga pela esquerda, sendo ajudado ali na direita pelo Wesley, o Danilo, e sendo ajudado na esquerda o Ayrton Lucas pelo Alexandro. Eu acho que é uma possibilidade, não sei se de início, mas ele com certeza, dependendo das circunstâncias de jogo, ele pode aliar essa solidez ali de ter uma linha de três lá atrás com a agressividade pelas pontas, porque ele precisa ocupar os pontas do Bayern de Munique. Tem o Olise, tem outros jogadores que são muito agudos lá no Bayern, e aí tendo alguém que está atacando eles pela ponta, os alas deles ficam ocupados e acabam não sendo tão incisivos. Eu acho, é uma hipótese, mas vamos por enquanto com essa prévia do Globoesporte.com de Rossi, Wesley, Danilo, Léo Pereira, Alexandro, Pulgar, Jorginho e Arrascaeta, com Gerson, Luiz Araújo e Plata na frente. Os pendurados para o jogo: Pulgar, Gerson, Bruno Henrique e Plata, os mesmos do jogo passado, porque não entraram contra o Los Angeles FC justamente por questão desse cartão aí que eles já tinham. Bayern de Munique, Kompany ganhou reforço de Musiala para esse jogo, recuperado de um problema físico. A joia alemã treinou a semana toda e vai para o jogo, mas não tem a titularidade garantida, assim como Felipe Luiz. O técnico belga tem força máxima para a partida. Provável escalação do Bayern: Neuer, Laimer, Jonathan Tah, Stanisic ou Upamecano e Rafael Guerreiro, Eric Dier, Kimmich, Olise e Goretzka ou Musiala. E aí, Coman e Harry Kane fechando o ataque do Bayern de Munique. É um bom time, é inegável. Os caras têm uma qualidade técnica e a qualidade de peças gigantesca, mas eu acredito na vitória do Mengão. Eu confio que o Flamengo vai fazer um grande jogo. E aí, meu amigo, eu não sei nem como é que vai ser o meu vídeo de amanhã aqui, o estado que eu vou estar.
E aí, eu vou ver se eu devo ir pra rua, né? Ver o jogo com os amigos na rua. Vou ver se eu levo o microfone pra fazer como a gente fez da outra vez, uma live já descacetado com o Flamengo vencendo o Chelsea. Vamos ver se a gente faz alguma coisa. E aí fica ligado, que a qualquer momento eu posso entrar já depois do jogo por conta. E aí eu vou levar o microfone hoje pra gente ter essa conversa pós-jogo. Então quem estiver me assistindo, fica ligado que depois do jogo, dependendo do resultado e do meu estado, eu posso mostrar como é que tá o clima na rua, pra gente falar rapidinho ali o que foi esse jogo. Independente do resultado, tá? A gente deve sim entrar. Não vou programar nada, nem botar o horário certo, porque eu vou pra um bar e aí a gente sabe que não dá pra garantir nada. Garantido mesmo é o vídeo de amanhã, mas fiquem ligados que pode sim ter uma entrada ali pós-jogo, de repente alguma coisinha pré-jogo pra gente mostrar ali os arredores. Eu moro em Niterói, pra quem não sabe, eu devo ir pros bares ali nos arredores da rua Leandro Mota, que a galera se junta bastante por ali, e aí eu mostro pra vocês, beleza? Quem for de Niterói e quiser chegar lá, pode vir falar comigo sem problema, a gente tira uma foto e não tem problema nenhum, beleza? Vamos lá, arbitragem pro jogo: Michael Oliver da Inglaterra, assistente Stuart Bird, assistente 2, James Mainwaring, quarto árbitro, Christian Garay, do Chile, e o VAR, Carlos del Cerro Grande, da Espanha. E, meu amigo, agora só nos resta ter muita fé, muita confiança. Tenho certeza que os jogadores estão nesse espírito também de muita confiança. O Flamengo tem muitos jogadores com essa cancha, com essa experiência de futebol europeu, e vai dar tudo certo. O Flamengo tem tudo para vencer o Bayern de Munique. Flamengo! Por hoje era isso. E fala, galera da nação rubro-negra, nação maior e mais amada de todo o Brasil. Antes de encerrar o vídeo, eu quero saber se você já deu like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Além disso, tem o botão hypar, que me ajuda muito a levantar o vídeo, a mandar o vídeo para cada vez mais gente. Você que tá aí no celular, lá na parte dos comentários, é só arrastar pro lado que vai aparecer a opção de hypar, e você clicando lá me ajuda muito a crescer o canal e me incentiva a continuar produzindo conteúdo aqui para vocês. Me ajuda nisso aí, beleza? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e nos seguir em todas as redes. Até a próxima!